Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse é mais um Surto Coletivo, o quadro que vocês já conhecem, onde vocês mandam os seus surtos e eu trago um convidado para surtar sobre os surtos de vocês. O convidado de hoje é alguém que muitos de vocês já tinham pedido aí exaustivas vezes nos comentários, um profissional pelo qual tenho muita admiração também, então fico muito feliz em trazer aqui PH Santos. Por favor, se apresente aí para quem ainda não te conhece, talvez. E aí, Felipe, tudo bom, gente? Muito obrigado pelo convite, mais ainda, muito obrigado por abrir espaço para eu falar de Takashi Miike. Mas daqui a pouco eu explico o porquê, que eu sei que essa pergunta vem. Mas muito obrigado, para quem não me conhece, sou PH Santos, crítico de cinema, comunicador, focado em séries e filmes, mas também uso só como desculpa para falar sobre outras coisas, essa é a verdade, tá? Dá uma olhada lá no meu canal, me segue lá, que se vocês gostam do Felipe, eu tenho um palpite que vocês vão gostar do meu conteúdo também. Um palpite só. Isso aí. Escritores, poetas, artistas, estamos sempre aí de mãos dadas, mesmo trabalhando separados. É isso aí. Bom, pessoal, esse aqui é mais um conteúdo da nossa maratona de horror. Ao longo do mês de outubro a gente vai ter aí conteúdos diários ao longo dos 31 dias do mês. Então, se você gosta de horror e terror, já se inscreve aqui no canal. Lembrando que tanto as minhas redes sociais quanto as redes sociais do PH Santos vão estar aqui na descrição também. Sem mais delongas, bora lá então. Nesse filme de horror bizarro, uma jovem atriz está estrelando como protagonista numa peça de teatro baseada na famosa história de fantasma japonesa chamada Yotsuya Kaidan, um conto sobre traição e vingança sobrenatural. Só que ao mesmo tempo que ela vive essa personagem nos palcos, o ator que interpreta o seu par romântico também é o seu companheiro na vida real, sendo que ela mexeu alguns pauzinhos para conseguir que ele fosse escalado para a peça. Porém, tanto ela, a Miyuki, quanto ele, o Kozuki, são alvos dos olhares de desejo e às vezes inveja ou ciúmes de outros colegas do elenco. Alguns sentimentos possessivos começam a coexistir por trás dos palcos, sendo confundidos com as emoções fortes dos personagens da peça. E a Miyuki começa a ser atormentada por visões que podem confundir tanto ela quanto a gente em relação à fantasia e à realidade. Essa é a sinopse de Over Your Dead Body, ou Sobre o Seu Cadáver, de 2014. E esse filme foi a indicação do PH Santos para nossa maratona de horror. PH, conta pra gente por que é que você escolheu esse filme. Acho que a primeira coisa é essa sinopse. É um filme, é um teatro dentro de um filme que depois vira vida real, que depois vida real você não sabe se é mais filme ou se é mais teatro. E vocês sabem, ou não sabem, fiquem sabendo agora, eu adoro camadas, né? O filme, quanto mais camadas e quanto mais confunde essas camadas, mais eu gosto. Mas eu acho que o principal ponto, de verdade, é Takashi Miike e o cinema japonês de horror. Quando eu tava vendo outras listas e tudo, eu sempre sinto muita falta do Takashi Miike. E aqui eu não poderia ser esse cara que passa na frente de um especialista em cinema de horror e dizer assim, cara, vamos conversar um pouquinho sobre esse gênio do grotesco japonês. E aí é Takashi Miike, num dos meus filmes favoritos dele, que é o Sobre o Seu Cadáver, Over Your Dead Body, enfim, chame como quiser. Perfeito, inclusive, eu quero falar algumas coisas sobre Takashi Miike que eu vou deixar mais pra frente, porque eu já dei uma olhada que tem uma das perguntas que vai me permitir trazer traumas do meu passado que eu gostaria de compartilhar aqui com você, e sobre como o PH permitiu que eu revivesse alguns desses traumas. Mas ó, pra quem às vezes nunca assistiu um vídeo desse quadro aqui, nós vamos comentar sobre o filme a partir dos surtos de vocês, e aí vamos entregando as nossas opiniões. Obviamente, então, spoilers estão liberados, a gente vai falar de tudo do filme, inclusive do final. Então, continue aqui por sua conta e risco. Mas além da conta e risco, eu tenho uma sugestão. Que assim, se você não assistiu e assistir todos os spoilers, você ainda não vai entender nada. Sim, perfeito. Vamos começar aqui com o primeiro surto, que é da Lisandra Pereira Matos. Ela colocou: tô amando esses convidados da maratona de horror. Sobre o filme, mesmo com um visual incrível da personagem fantasma, pra mim a estrela desse filme é um personagem que aparece em pouquíssimas cenas. Aquele boneco creepy que era usado pra fazer o bebê na peça de teatro. Sério, a cena que foca nas lágrimas saindo do olho dele me dão um arrepio. O boneco, ele tem uma função que eu acho muito especial no filme, cara, porque é um filme que tá falando sobre traumas de maternidade, né? Uma das
800 camadas dele. Quando a peça se mistura com o filme em si, tá falando também sobre maternidade. Mas ao mesmo tempo, tá tão longe da camada principal que, assim como o boneco, ele fica só ali, espreitando aquela história. E o lance do boneco chorar e chamar a atenção, acho que o primeiro traço de horror, digamos assim, do filme, suspense ou alguma coisa parecida, é justamente o boneco chorando. Sim. Quando ele tá num porão assim, e aí o boneco chorando. Tanto que depois que vem a cena dela batendo no espelho, e depois aqui, aí o filme realmente fica maluco, né? Acho que é a primeira pista de que vai ter algo sobrenatural, né? Porque até então, até um filme artístico, que você diz, ok, beleza, o PH me fez assistir um teatro aqui, é isso mesmo? E é muito legal, porque o Takashi Miike, ele faz isso em todos os filmes dele. Ele é um mágico do horror. Sim. É assim que eu chamo o Takashi Miike. Não só do horror, mas do que ele se propõe. E o boneco é aquela mão do mágico que faz você não olhar o truque. Ele usa isso também. Ele diz, a mágica vai ser aqui. E a mágica não é no boneco. A mágica é justamente na protagonista, na relação dela, na peça. Quando a peça vira filme, quando o filme vira peça, e por aí vai. Essa é a mágica. O boneco não. O boneco é o desvio da atenção. Por isso que eu adoro esse boneco nesse filme, cara. Sim. Eu gosto não só dessa cena, mas também tem uma cena muito rápida, algum tempo depois, onde tem um flash rápido que mostra a mãozinha de um bebê real, né? Como se fosse aquele bebê que tá ganhando vida, né? Como se fosse o diretor brincando com a nossa mente, com quase essa corda bamba aí que ele cria, que a gente nunca sabe se a história tá pendendo pro real ou pro imaginário, e se essa separação de real e imaginário de fato existe. O jogo de cenas que ele faz com as premonições que os personagens têm, por exemplo, antes mesmo de tudo acontecer com a Miyuki, né, o Kozuki, ele já é assombrado pela visão do fantasma dela, que se mistura com o fantasma da peça. A gente só consegue atribuir sentido para todas essas aparições quando a gente chega no final e entende qual seria o destino dos personagens, né? Ou tenta entender. E eu diria que olhe lá, porque toda a metáfora do filme, e aí vamos sair dessa questão de horror, vamos falar de cinema mesmo. Sim. Eu acho que a grande alegoria do filme está como nas 3 percepções, isto é, teatro, filme e nós, né, nós consumidores, como essas percepções elas se misturam. Eu acho que ele vem discutir de uma maneira muito mágica, algo que muita gente romantiza, que é o lance do método, a atuação do Perfeito. método. Aí a gente fala... o método é quando o ator ou a atriz não sai do personagem, fica no personagem, né? E aí a gente vai falar do Coringa, do Heath Ledger. Acho que o Coringa é um personagem bem assim, né? Porque até o Jared Leto também falou, né? Que atuou em cima do método e tal. E vários outros personagens. Essa romantização do método é muito cara, porque quando a gente vê um documentário lá do Jim Carrey sobre o mundo de Andy e tudo mais, você vê o quão perturbado ele ficou ao permanecer na pele de outra pessoa por tanto tempo, entendeu? E eu acho que essa discussão é muito legal, porque no final, o fato dele não ser conclusivo, se a gente tá vendo peça, ou filme, ou vida real, é o grande ouro da magia da direção, sobretudo direção, acho que mais do que o texto, de dizer assim, cara, será que realmente a gente precisa saber se é peça, vida ou filme, uma vez que a gente está assistindo o filme, que é a concepção daquilo tudo? Rapaz, isso é tão difícil de fazer, velho. Sim. Porque todo tempo tem um dispositivo nosso dizendo assim, né? Quando a gente assiste filme. Olha, o Capitão América. Não, mas o Capitão América não existe. Nossa, mas olha que feito fantástico o Capitão América. Aí vem outro dispositivo aqui dentro. Não, mas ele não existe. Não, mas olha como é... Não, mas não existe. E esse filme é o contrário. Ele fica dizendo assim, eu não existo. Eu sou uma peça de teatro. E a sua cabeça fica dizendo, isso existe, porque isso tá lá na vida dela. Não, isso existe, porque eu tô sentindo medo disso aqui, que não é nem pra eu sentir. Aí tem uma hora que você diz assim, cara, o que é que existe, o que é que não existe? Tu teve essa sensação também? Porque essa é a sensação pra mim mais marcante que eu tenho do filme. Tudo isso que você falou sobre a forma como o público no geral encara o cinema, eu vejo isso se ressoando de forma gritante quando a gente apresenta algum horror que a galera classificaria talvez como famigerado horror psicológico. Uhum. Né? Os filmes... Tem um assunto sobre isso. Os filmes que as pessoas mais costumam vir no canal quando a gente faz algum vídeo sobre e falar, não, mas isso aí não é terror. Não me deu medo. Por quê? Não senti medo com isso? Não tem espírito? Cadê a Annabelle? Cadê o casal Warren exorcizando algum fantasma aí? Eu acho muito interessante porque eu concordo 100% com o que você disse. Inclusive, acho que tem alguns comentários que eu selecionei pro vídeo aqui de hoje, onde vão perguntar aqui pra gente daqui a pouco sobre, tal parte você acha que é real, tal parte você acha que aconteceu só na mente dos personagens. E eu sempre digo, quando o filme traz essa proposta de lidar com o psicológico, né, de lidar com a ilusão, com o fantasioso, eu acho que a gente perde
tanto da proposta e da discussão do filme se a gente tenta fazer essa separação. Falando especificamente dentro do horror, aqui o que aconteceu ali na vida daquela atriz, que era de fato a fantasia do teatro, e o que aconteceu que era na verdade o reflexo do teatro na vida dela. Não tem essa separação, porque tudo é uma coisa só, é tudo narrativa. É a narrativa que o diretor escolheu pra gente. E nessa narrativa dele, você tem que entender o que ele tá te passando com tudo que ele te entregou, não fazendo uma separação desse tudo entre real e fantástico, né? E aí a gente tem que adicionar uma outra camada. Eu vou falar um monte de camada aqui, porque essencialmente é isso, né? Mas é o que você falou na apresentação, ele vem do teatro kabuki, um teatro kabuki japonês, de horror, todo japonês, assim, obviamente a partir de uma idade, deve conhecer, que é o Otsuya Kaiyadan. Sim. O Otsuya Kaiyadan, ele é o que chama de teatro de estereótipo, teatro de arquétipo. Por isso que tem algumas personagens, a outra amante, é até difícil definir, né? Sim. Da outra mulher lá do protagonista, tem a boca escura e tal, né? Como eram pintados alguns vilões do teatro kabuki, porque não tinha fundo e tal, então pra deixar mais vilanesco, com a sombra vista de longe, a boca tinha um contraste maior. Mas enfim, tem essa outra camada. E por que essa outra camada é importante? Porque eles, enquanto japoneses, já sabem o que aquele teatro, que aquela peça é. Eles sabem o peso. É como... sei lá, cara. É como se um comediante nordestino estivesse fazendo o Auto da Compadecida. Sim, perfeito. Tipo, ele sabe o peso que é aquilo ali. Ele sabe o quanto que é aquilo ali. Cara, você vai viver o Chicó no remake aqui do Auto da Compadecida. Aquele comediante, ele não vai normal pra aquilo ali. Ele não vai bem ali fazer piada. Assim como aqueles atores e atrizes não estavam bem ali indo fazer um teatro. Eles estavam fazendo, né, uma peça baseada, talvez, numa das maiores peças do teatro kabuki que definiu a cultura do Japão como a gente conhece hoje. O diretor tem tanta consciência disso que você falou, que os personagens têm essa consciência quando vão pro palco, que ele vem trazer ali como se fosse um encontro de duas gerações, porque quando você pega na raiz cultural do teatro kabuki, né, que é esse teatro que ele não só tem um estilo de se contar próprio, mas ele tem uma performance dramática que vai se misturar com dança, vai se misturar com trajes bem glamurosos, às vezes peculiares, e principalmente rituais, e principalmente com uma maquiagem mais elaborada também. Se você vai traçar boneco e gente, né? Boneco e live action. É animação e live action. É animação e live action. E quando você vai traçar uma linha cultural ali, quase uma árvore com várias raízes em produções japonesas, você pode ir para diversos gêneros, mas você chega ali onde o teatro kabuki influencia muitos filmes de horror que a gente que ficam na nossa mente ocidental como, isso aqui é um filme de horror japonês. Então, basicamente, o Takashi ali, ele sabe que ele tá lidando com duas coisas, com a cultura dos antepassados, ele sabe que ele tá lidando com aquilo que originou o que é o ganha-pão dele hoje, né? E lidando com o filme de horror que ele é um dos responsáveis por já ter entregado um legado aí nas últimas décadas dentro do cinema, né? Então ele sabe muito bem como fazer esse encontro, mostrando que os personagens têm consciência de que eles estão trazendo uma cultura muito antiga e readaptando, reinterpretando aí pros tempos atuais. E é o mesmo que ele tá fazendo com o teatro do cinema também. A Fátima apenas diz assim no surto dela: nossa, meu surto foi o tanto que apertei a almofada e tampei os olhos naquela cena em que ela usa as facas e garfos pra procurar o filho dela dentro do útero. Ela colocou entre aspas. PQP. Parte de mim achou o diretor gênio e outra parte nunca mais quer ver nenhum filme dele. A nossa conversa no WhatsApp. Eu coloquei o filme e disse assim: olha, eu acho que o pessoal vai ficar meio, sei lá, meio arrependido, meio chateado. Disse alguma coisa assim, porque vai ficar maluco. Foi um negócio desse assim que eu coloquei. Você falou que vai espantar o pessoal. E eu te respondi assim: fique tranquilo que se a maratona de horror não espantar o pessoal, não estamos fazendo bem o trabalho, né? Pronto, é isso aí. Mas eu ri desse comentário, porque eu falei que ia falar uma coisa sobre o Takashi Miike e experiências pessoais. Eu brinco às vezes aqui no canal, igual a gente tava falando de separação, né, entre realidade e fantasia, vi falando pro pessoal que às vezes existe uma separação imaginária aqui entre o Felipe, que vem aqui com toda a sua, às vezes, sua pesquisa, falar um pouquinho da mitologia por trás do filme, da profundidade e tal, e o Felipe, né, que é um ser humano que alguns filmes de terror ele gosta, alguns não, alguns ele caga de medo, alguns ele fica um tanto traumatizado. Eu tinha um verdadeiro receio, porque
porque uma vez numa live uma inscrita me falou assim: nossa, Felipe, se você teve trauma com a cena de tortura de Audition, então tem uma cena de Over a Dead Body que vai te deixar mais traumatizado ainda. O bom ou ruim, não sei se eu estou perturbado ou não, é que talvez eu esteja ficando calejado do gênero, né, e conseguir assistir Over a Dead Body e passar por essa cena que a Fátima falou, né, e dela procurando o fio dentro do útero, talvez porque eu não seja o público-alvo que vai conseguir sentir essa dor, mas eu consegui assistir e ao invés de ficar traumatizado, eu fiquei assim, gente, que cena genial, a forma como ele constrói essa perturbação, porque eu nunca tinha pensado nessa ideia. Quando ela chegou e começou... Primeiro eu pensei assim, ela tá grávida porque ela quer provocar um aborto? Qual que é a intenção ali? E aí de repente ela começa, não, eu quero encontrar o meu filho pra ele vir mais cedo. Nossa, eu fiquei assim, gente. Bicho, olha isso. Por que o filho vir mais cedo? Eu acho que essa é a pergunta mais massa. Porque eu acho que todo mundo vai ter uma resposta, assim. A minha resposta é de adiantar a não realidade, ou seja, Sim. a ficção que ela tava vivendo. Porque na ficção foi aquilo que fez ela se conectar com quem ela queria se conectar. Aí o meu amigo disse assim, não, macho, é porque toda mulher tem esse lance do ser mãe. Sobretudo no Japão. Lembrando, o Japão, Segunda Guerra, precisou chegar pra galera e dizer assim, por favor, tenham filhos. Então havia uma pressão muito grande para as mulheres serem mãe. Sendo que os traumas de guerra e de outras batalhas que o Japão ele ficou lutando aí por um bom tempo, essa é a verdade. A Segunda Guerra Mundial começa pro Japão, acho que uns 5 anos antes começa pro mundo, em termos mundiais. Porque o Japão já tava brigando pela Manchúria lá com a China, brigando assim, roubando. Mas enfim, esses traumas e tudo faz uma geração ali do Japão, década de 50, 60, com as mulheres muito pressionadas. Não que naturalmente não sejam, né? Quando é que vai ter filho? Quando é que vai vir meu netinho? Quando é que vai não sei o quê? E meu amigo interpreta por esse lado. Só que eu digo, cara, mas no filme em nenhum momento tem isso. E ele me trouxe uma percepção que eu não concordo 100%, mas eu trago porque eu acredito que as pessoas vão olhar o filme de outra maneira. O filme é justamente sobre essa pressão, desde a primeira cena que ela aparece dentro do teatro, dela ser uma boa mãe. Tanto que a primeira interação que ela tem quando há um corte, ela diz assim, me desculpa, eu não sou honrada de você. Eu não sou honrada de ter você, né? O samurai que matou o pai dela, e ela não sabe, obviamente, mas o samurai que matou o pai dela dentro da peça, não sou honrado porque eu não consigo fazer esse menino parar de chorar. Aí você tá vendo um filme de terror, você tá vendo um filme de traição, você tá vendo um drama, você tá vendo uma mulher psicótica, você tá vendo um teatro se transformando em realidade, uma realidade se transformando em teatro, mas na real é só uma mulher que não consegue se ver suficiente pra um cara, desculpa que é a expressão, filha da puta. E aí a gente tem mais, eu acho que a gente já deve estar na 8ª ou na 9ª camada do filme. Sim. Por isso que essa cena é muito simbólica. Essa cena eu acho muito simbólica por isso. Todas essas percepções. E ao mesmo tempo, se você perceber bem, é onde o filme nasce. É Sim. onde o terror nasce de fato. O pior terror do filme nasce. É onde toda a confusão se transforma. Quando eu tava assistindo ele com a minha esposa, teve um questionamento que ela me fez um pouco antes, na cena em que ele encontra os testes de gravidez que ela fez, que ela tinha jogado no lixo. Lá no comecinho ali, sim. Lá no começo. E aí, quando isso acontece, eu lembro dela me questionar, tipo assim, mas por que ela tá fazendo teste de gravidez? Isso não foi mostrado antes, porque na vida real, né, entre aspas ali no filme, ela não tinha abordado ainda com ele esse tema da maternidade. É a forma como o Takashi Miike já vai colocando desde o início, por mais que a gente não perceba, que não tinha abordado, você não prestou atenção na peça de teatro? Então se na peça de teatro já estava sendo abordado o tema já era presente na vida dela. Não precisaria ter uma repetição de nos bastidores, ela fala, eu também quero ser mãe e tal. E com certeza o trabalho aqui é muito bem feito nesse sentido. Vou ler aqui então 2 comentários juntos da Bibi Meirelles. Primeiro, surtos primeiro. Felipe e PH, várias exclamações. Feito surto. Surto 2. Comecei a assistir ao filme tarde da noite e por volta da primeira meia hora, boneco bizarro chorando, comecei a sentir um medo irracional, principalmente nas cenas da vida real, da apatia da atriz, sei lá. Continuarei agora de dia e retorno com mais surtos. E ela retornou no dia seguinte. E é justamente 24 horas depois aqui, Sim. tá? Ela retorna no dia seguinte, não sei se foi o tempo que ela demorou pra terminar de ver o filme, se foi pra se recuperar. E colocou, continuando os surtos aqui. Um dos meus maiores surtos nesse filme foi saber que a história sombria da peça realmente existe. Adorei procurar mais sobre Yotsuya Kaidan. Antes de ter assistido o filme, eu já sabia sobre ele e que ele trazia essa proposta aí de readaptar, né, o Yotsuya Kaidan. Muita gente usa o termo lenda para se referir a essa história, embora digam que ela surge de fato ali no século XIX com a popularização da peça, assim como em qualquer
cultura ao redor do mundo que vai trazer histórias da oralidade pro teatro, né? Perfeito. Lendas Ainda que são bem contadas. que você falou isso, cara. Vão existir várias vertentes diferentes. Então, se você for pesquisar aí pela internet, pesquisem, inclusive, né? É uma história bem interessante para quem curte não só horror japonês, mas folclore e mitologia japonesa, onde sempre vai ter ali, normalmente, a personagem Oiwa, né? Que seria a mulher. Na lenda que nós vamos ter o Iemon como um samurai, né, que queria ali aumentar a sua posição se casando com a Oiwa, só que ele mata o pai da Oiwa, que é contra esse casamento. E aí tem todo um plano que ele com outros personagens ele faz contra a Oiwa, e tem uma família de uma outra jovem também que quer casar com Iemon, então eles enganam a Oiwa oferecendo remédios pra ela aí, que vão fazer ela ficar com uma aparência horrenda. E dependendo da vertente, como eu disse, os conflitos da peça podem ser diferentes, mas se eu não me engano, em todas as versões da história, a Oiwa sempre acaba morrendo e voltando pra se vingar, né? Então a gente vai ter mais uma vez aí o arquétipo do Onryo, né? Ou Onryo, que a gente conhece como aquele tradicional fantasma japonês que volta possesso de raiva até uma vingança. E aí eu acho que o que me pega muito no comentário da Bibi é algo que eu vou acabar sendo repetitivo aqui, mas é essa questão que o que me encantou no filme foi o diretor trabalhar com essa noção de que os arquétipos presentes no folclore, nas lendas, eles nunca morrem, eles se reciclam. Então, a história da lenda, ela se pauta ali na ideia de uma cultura patriarcal que era mais patriarcal ainda, onde a mulher ia ser vista nada além como a mãe e a esposa para servir o marido, mas aí o filme vem contextualizar as mesmas relações e sentimentos para um relacionamento do século XXI. A arte japonesa, quando eu falo a arte japonesa, inclua também, inclusive, os kanji, o, entre aspas, alfabeto, não é alfabeto porque não é grego, né? Mas o katakana, etc, coisa e tal, foi definido por mulheres. Sim. O registro, né, naqueles pergaminhos que a gente vê e tudo, que às vezes vão longe e tudo, geralmente foi uma mulher fazendo. Os homens não sabiam no começo escrever. Olha como isso é pesado na cultura japonesa. A gente tá falando de milênios, tá? Então a gente tem, na época do teatro kabuki, né, que aí eu trago também estilogravura e outros estilos de pintura, a gente tem a massificação da arte. E essa massificação da arte, ela passa também por um controle social. O Japão, no período Edo, estava fechado pro mundo. Ele estava fechado. Ele acreditava que ele se bastava, que ele era o único. Tanto que depois vem a restauração Meiji. A gente pode ver essa transformação num filme chamado O Último Samurai, né? Que é quando eles começam a aderir à cultura ocidental. Que diz assim, não, a gente precisa fazer a restauração do Japão. Então esse Japão fechado, eles precisavam se autorregular. E as mulheres que originavam e também passavam pela arte de alguma maneira, elas criavam questões, criavam histórias, criavam lendas, criavam seja lá o que for, para introjetar alguns sentimentos, alguns medos, para introjetar algumas teimas. E essa teima, ela é quase bíblica. Essa da traição, essa do medo do além, essa do... Eu tô errando aqui porque a traição é a ação daquilo que você não vê. Isto é, como que você, sobretudo na cultura deles, vai ser julgado se a tua mulher não tá te vendo? Você só vai ser julgado quando você for descoberto. Essa é a essência da traição. Mas se você mostra uma história, que é o Yotsuya Kaidan, e você introjeta na cabeça do homem, ou da mulher quer que seja, a possibilidade de quando for descoberto, ela voltar do além e puxar o teu pé, ou passar pelo seu cadáver, né, como diz o título do filme, teoricamente você faz um controle, você faz um medo. Você cria um medo de antes de existir. Esse medo, perceba, existe na mulher da história real, mas não existe no homem. Por que existe na mulher da história real? Porque de todos os atores e atrizes, quem é que estava mais levando a sério aquela peça ali? Era ela. Ou seja, ela conhecia a mitologia, ela conhecia o mito, ela conhecia o medo. E ela estava com medo da outra parte desse medo, que era a traição. E essa percepção da Bibi, da apatia da atriz, o teatro kabuki, eles são máscaras. As máscaras, elas são imutáveis. Então, às vezes, tem um personagem que tá fazendo humor e ele ainda tá com a cara de vilão, que é as sobrancelhas aqui puxadas, né? Mais ou menos assim. A sobrancelha aqui e aqui também entrada assim, ó. É mais ou menos aqui. Aí você imagina pela forma que eu fiz aqui. E às vezes ele vira, o horror vira pra humor, mas ele tá com a mesma expressão, porque não deu tempo de ele ir lá dentro pegar a outra máscara, e depois ir lá dentro pegar a outra máscara. E essa apatia dela é que, quando ela sai de uma personagem que tá vivendo uma apatia dentro do teatro, não tem como ela viver outro sentimento fora do teatro, porque ela não conseguiu mudar a máscara, que é aquele assunto que eu falei lá no comecinho sobre o método.
luta e etc. Isso é arte demais, bicho. Bom, pessoal, vou trazer aqui o último surto, mas antes aqueles avisos de sempre, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se você ainda não é inscrito no canal do PH, se você não conhece o trabalho dele, corre para conhecer, o link vai estar tanto aqui na descrição quanto aqui nos cards também. Beleza, o último surto aqui é do Léo do Peter Parker. Ele disse: cara, Felipe e PH Santos juntos, meu querido mineiro da literatura e meu querido cearense do cinema. Ó, PH, a gente já pode pegar isso aqui e botar no currículo. É verdade. Gostei do vocativo. Não conheci o filme e fui assistir só pra poder comentar aqui. Achei fantástico como o filme trabalha com o limiar entre ficção, teatro e realidade. Na opinião de vocês, se fôssemos analisar o filme sob uma ótica realista, depois da gente falar 50 vezes no vídeo que a gente não recomenda, aí vamos sob uma ótica realista. Por trás da forma lúdica como as últimas cenas são abordadas, vocês interpretam que a Miyuki morreu? Aquela no final que vai atuar na peça e está guardando a cabeça do ex-babaca é o fantasma dela? Ou de alguma forma ela tá viva? PH, vou jogar a bomba aí pra você primeiro. Cara, é como eu gosto de dizer, né? Eu gosto de tratar, por mais que a gente tenha falado isso esse tempo todo, eu gosto, sempre que eu for interpretar as coisas, parto do sentido mais pragmático possível e depois eu viajo livremente, né? É fato que o filme joga intencionalmente essa linha tênue, como a gente já deixou bem claro, entre o que é realidade e ficção e tudo. Ele pede para que as várias interpretações que venham a ter estão corretas, mas do fundo do meu coração, eu acho que ela tem que ter morrido. Porque se a gente tá falando que na vida real ela tava de certa forma vivendo o arquétipo, e se a gente tem que aceitar a imersão que a peça nos quer passar, ao passo que a gente aceita a imersão, a gente tem que aceitar a imersão da realidade, que a realidade é muito mais bruta do que a fantasia parece. Então eu tanto acredito que ela morreu, quanto eu também tenho que acreditar que ela voltou. E aí eu pergunto, é realista aceitar que ela morreu? Sim. É realista aceitar que ela voltou? Não. Então, quando eu aceito que ela morreu, na verdade, eu tô indo pro lado mais absurdo de todos, mais irrealista de todos. Porque a realidade é dizer, ela tá, como sempre falam, né? Ela vai acordar desse sonho. Essa é a maior realidade de todas. Essa é a maneira mais simplista de tratar qualquer filme, qualquer série, qualquer história, etc. E acho que a maneira mais complexa de tratar essa morte, não morte da personagem, é dizer assim, se ela morreu, você vai ter que aceitar uma fantasia dentro da vida real. Uma fantasia que estava sendo vendida dentro da peça de teatro. Então eu gosto de pensar que ela morreu. Eu adoro pensar que ela morreu. E que tudo aquilo dali existiu como tal. Só não com todas as cenas perfeitamente existindo daquele jeito, porque a gente tá falando de uma montagem. É a minha visão. Adorei sua fala, se comunica muito inclusive com o filme, no sentido de que algumas cenas na montagem intencionalmente são colocadas cronologicamente em ordem bem distante. Por exemplo, a morte dele é decapitado. Sim. Né? Lá no meio do filme ele tem uma premonição, chama do que quiser, onde ele se vê sendo decapitado. Nós não sabíamos ainda que chegaria no final seria a morte dele, né? Fez muito sentido tudo que você disse pra mim, só é engraçado, supondo que eu tivesse respondido antes de você, né? Eu diria o contrário, porque quando eu assisti o filme eu falei, tá, se eu for... Eu já tinha visto inclusive essa pergunta aqui do Léo, quando eu separei eu falei, se for pra enxergar de forma realista, eu diria que ela tá viva. E diria que só que a questão é que a partir do momento em que eu afirmo, não, ela tá viva, ela não morreu, a proposta de tentar enxergar sob uma ótica realista, aí nos leva àquela série de questionamentos que vem muito da nossa cultura de hoje em dia, de final explicado no YouTube, mas então se ela morreu quer dizer o quê? Então quer dizer que ele tentou matar ela, mas ela conseguiu sobreviver escondido? Não, mas quer dizer então que ela é um espírito específico na cultura do Japão, consegue fingir que está morto e volta, consegue retornar de forma corpórea? Quais são os poderes dessa criatura? Né? A gente vai pra todo um questionamento que eu acho que não é a proposta do filme. Mas eu via ela como estando viva ali, porque eu acho que é um fato, não sei se você discorda, de que nós enxergamos o filme 90% sob a ótica dela. Apesar de que temos o ponto de vista... Os detalhes da ótica dele, a lente aberta da ótica dela. Pode ser assim? Ok, pode ser assim. O que ficou me pegando ao longo do filme era que da mesma forma que era difícil distinguir a ficção da realidade, eu fiquei me questionando em alguns momentos também uma dualidade ali, de o quanto que nós víamos dele, que poderia ser ela trazendo o teatro pra vida real e projetando o personagem babaca do teatro nele real, e o oposto
oposto também, pra não cair numa ideia de tipo, tô falando que a mulher tava enlouquecendo. Não, não é isso. O oposto também. As percepções que ele teve dela, né? E que ele teve da vingança que ela faria com ele. O quanto também não é o personagem projetando a personagem da lenda, a personagem do teatro, na mulher real. E aí eu trago um ponto, de que a gente comentou várias vezes. Ele também estava em obsessão, pô. Sim. Senão não tinha por que ele fuxicar no lixo. Geralmente a mulher que é tratada como a louca, a obsessiva. Mas eu acho que ele também tava vivendo a obsessão. Só que essas obsessões se encontraram muito forte, entendeu? Ou você acha que o personagem dentro da peça não tinha um medo absurdo, Sim, dela saber que ele tava enganando-a, que ele tava dando aquele remédio, aquele esquema todo? Ele tinha medo também. Olha a expressão dele quando volta lá daquele cenário todo bonito, cheio de velas e tudo mais. Quando dá o envelope. pra mim, existe quase um ponto de virada ali, onde a primeira metade do filme, a gente vê e sente na pele o medo da Miyuki de que o Kozuki acabe sendo como o personagem da peça. Só que na segunda metade eu já acho que é o contrário. Os medos do Kozuki de que a Miyuki acabe agindo tal qual vingativa foi a personagem da peça. Porque esse é o trabalho do arquétipo, pô. Sim. Esse é o trabalho da lenda. A gente tem medo, às vezes, você sabe melhor do que eu, que você fez decoupagens maravilhosas do Cidade Invisível. Sim. Tem lenda que quando a gente vai ler, a gente diz assim, cara, mas por que eu tenho que ter medo do Saci, pô? Não faz sentido. Por que eu tenho que ter medo, sei lá, da Cuca? Mas ela tá protegendo essa parada aqui e tal. A lenda, ela faz essa distorção da realidade, seja lá do que for, mas essa distorção no sentimento de dizer assim, eu tô sentindo medo só porque é lenda, só porque é possível que. Eu acho que todo mundo tava envolvido em medo ali. Mas, toda essa discussão nos leva pra, talvez, a pergunta perfeita. A pergunta perfeita não é se tá vivo ou se ela tá morta, se ele matou ou não matou, se voltou ou não voltou, não é essa. A pergunta, afirmando, perfeita é, aquela peça foi precisa ou não? Muito bom. Eu acho essa que é a resposta. Esse é que é o tema, esse é que é o assunto central. Se fosse fazer um final explicado cara, aquela peça ganhou todos os prêmios. Esse é o grande lance. Porque quando a gente tá falando da vida real, misturado com a vida criada, e a gente tá discutindo se na vida real houve morte, não voltou, é porque a imersão ela foi perfeita, porque a imersão ela foi 100% atingida. E se a imersão foi 100% atingida, valeu cada centavo quem assistiu aquela peça no teatro. É assim que eu gosto de perceber. Adorei. E assim, tem até, agora já indo pra um lado completamente diferente, se você quiser também imaginar uma cena extra aí no filme, onde você vai beber um pouco da fonte de lendas sobre assombrações vindas principalmente do folclore não só japonês, mas até em outras vertentes do folclore asiático, imagine a seguinte cena, né? A peça é um sucesso, né? Todo mundo comemora, aplaude aquela atriz brilhante, né? E aí depois os produtores e o elenco vão atrás dela pra comemorar e tal, e a polícia acaba encontrando o corpo dela enterrado. Então, o filme é a pós-créditos, tá vendo? A pós-créditos tá... Caraca, genial, viu? Pra você refletir. Isso é massa, aí, isso é massa. É por isso que você é escritor e eu sou comunicador. Essa é a diferença. Perfeito. Bom, pessoal, não esqueçam de deixar os comentários de vocês aí também. E eu passo a palavra mais uma vez pra PH dar a sua despedida. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu abri falando e termino falando. Eu acho que quem ama horror, e eu sei que muita gente que acompanha esse canal, no meu público é menor, mas muita gente que acompanha o seu canal é apaixonado por horror, terror, suspense, etc. Eu acho que eu não gosto de falar obrigação, mas deveria ter de tentar achar, para além dos Estados Unidos, para além até do que chega muito aqui pra gente, de um cinema de horror que é muito pujante, que é muito vivo, que é muito forte, seja o japonês, seja até o argentino aqui, quer que seja. Mas, como eu disse, né? Eu abro elogiando o Takashi Miike, fecho elogiando o Takashi Miike, porque tem muita coisa que eu vejo entrar no pop, isto é, no imaginário da cultura pop, inclusive do brasileiro, que pra mim o Takashi Miike já tá fazendo há algum tempo. E isso me dá, ao mesmo tempo eu fico muito feliz que coisas muito boas entram no imaginário da cultura pop, mas eu também fico muito ansioso de dizer assim, irmão, dobra um pouquinho pra direita porque tem mais 10 disso daqui que tu gosta tanto. E às vezes a gente fica vivendo só as mesmas histórias, filmes, atores, diretores, roteiristas, quando tem uma galera fazendo coisa que eu acho que a gente iria gostar também. Takashi Miike é um desses, pouquíssimo conhecido no Brasil, mas um gigante, inclusive no cinema de ação. Pra quem gosta aí também dos John Wicks da vida, o Takashi Miike faz coisas maravilhosas. Desculpa, eu falo demais. Muito obrigado pelo convite. Eu queria falar sobre esse filme com o amor que eu tenho pra ele. Eu acho que mais ainda, com o amor que eu tenho para as duas coisas que ele aborda, que é o teatro, que também é o cinema, e a mistura disso perfeita que esse filme é. E aí, se você gostar de alguma coisa que eu falei,
vai lá no meu canal, me segue e a gente bate papo sobre esse e outros temas por lá. PH, eu sempre falo aqui no canal que, por maior que esses vídeos com convidados fiquem, o convidado nunca fala demais, sempre fala de menos. Principalmente quando você traz tanto amor e carinho e conhecimento sobre o que você se propôs a falar aqui hoje pra gente. Agradeço demais a indicação. Fica a indicação aí também para os inscritos e fica o convite aberto para voltar outras vezes pro canal. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e tchau!